Olá, eu sou Marcelo Vieira, cirurgião oncológico. Hoje vou comentar um pouquinho aqui sobre as indicações daquela cirurgia preservadora de fertilidade nas pacientes com tumores de colo de útero. Bom, então como vocês sabem, essa cirurgia chama traquelectomia radical. Por que radical? Porque a gente faz uma ressecção lateral do paramétrio e posterior do útero sacro, junto à ligadura ou não dos vasos uterinos na origem. Por que eu falo ligadura sim ou não? Porque você pode, depois que você atinge a curva de aprendizado, refinar a técnica e ligar apenas os ramos descendentes dos vasos uterinos e não necessariamente os vasos uterinos em sua origem. O inconveniente disso, acredito eu, é que você tira cada vez menos parametro. Se o seu objetivo for a parametrectomia, que os estudos têm mostrado que nós devemos cada vez fazer menos, tender a fazer menos parametrectomia para evitar cada vez mais complicações e morbidades cirúrgicas. Se o seu objetivo for tirar mais parametro, eu sugiro que você ligue as uterinas na origem. Se o seu objetivo for fazer uma cirurgia, uma traquelectomia radical, mas preservadora de paramétrio, mas que você retire paramétrio, então você precisa e pode ligar os vasos uterinos, os ramos descendentes, que são aqueles que vão irrigar aquele colo que vai sair junto com a lesão, certo? Bom, primeiro, o passo inicial é o seguinte: você precisa acreditar nessa cirurgia. Se você não acreditar nessa cirurgia, você não indica esse procedimento. E, fazendo uma revisão na literatura, o que a gente vê é que mais de 50% das pacientes que foram submetidas à esterectomia radical em tumores de colo de útero inicial, elas tinham critérios para fazer a cirurgia preservadora de fertilidade. Então, a gente podia fazer a traquelectomia radical e a paciente teria o mesmo benefício em termos oncológicos do que aquela paciente que tirou todo o útero. Então, elas estariam indicado a cirurgia preservadora de fertilidade, mas em contrapartida ela foi submetida à esterectomia radical. O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai indicar essa cirurgia? As complicações, os efeitos de sobrevida e o prognóstico da paciente vão estar intimamente relacionados com as nossas indicações. Então, nós temos que pensar, qual paciente que a gente indicaria essa cirurgia? Primeiro, eu sempre que vou indicar essa cirurgia, eu gosto que o acompanhante venha na consulta. Por que o acompanhante venha na consulta? Porque eu gosto de explicar todo o processo que a paciente vai ser submetida, tanto a cirurgia quanto o acompanhamento depois. Por que o acompanhamento depois? Porque essa cirurgia, uma das complicações maiores que existe é a estenose do canal endocervical. Vocês sabem disso, mas para quem não sabe, é o fechamento do canal depois, um período aí que envolve, em média, 6 a 8 meses depois da cirurgia. E ele é um dos maiores fatores que levam à alteração de qualidade de vida da paciente. A paciente pode ter hematométrios, pode ter amenorreia, cólicas menstruais intensas e principalmente a infertilidade. Então, se o nosso objetivo foi fazer a traquelectomia radical pensando no desejo de gestação futura, aliado o desejo principalmente da equipe médica dos resultados oncológicos, a gente precisa discutir isso com a paciente. Então, a gente precisa ter um ambiente favorável. É aquela paciente até 40, 45 anos, aquela paciente que não tem prole constituída, aquela paciente que deseja preservar a fertilidade. Muitas das vezes a paciente não deseja, ela não tem vontade alguma de ter filhos e ela tem uma lesão invasiva no colo do útero, que está indicado uma cirurgia mais radical, e você tenta convencer a paciente de fazer uma cirurgia preservadora de fertilidade. Às vezes não há o benefício para isso. Outra coisa a gente precisa ter doença com bom prognóstico. Então, a doença com bom prognóstico, quais seriam elas? Seriam aqueles tumores menores que 2 centímetros, aqueles tumores com as histologias favoráveis. O que seria histologia favorável? Seriam principalmente o carcinoma espinocelular, o SEC, e o adenocarcinoma. Estes dois, a gente sabe que tem a maior prevalência e incidência nos tumores colo de útero. E eles têm umas respostas boas
ao tratamento adjuvante, caso a paciente precise. Então a gente precisa orientar a ser essas histologias. Ah, Marcelinho, mas histologias desfavoráveis eu devo contraindicar? Veja, não é aconselhável realizar esse procedimento nessas histologias desfavoráveis, que seriam aqueles tumores células claras, glacicel, aquele neuroendócrino, os sarcomas, esses não seriam indicados. Mas a gente tem, e tem que tomar cuidado com isso, mas existe na literatura descrições de algumas séries de casos em que muitas das vezes a paciente não aceita que você retire todo o útero. Então, você, para fazer a cirurgia oncológica, você faz então a parametrectomia com a retirada do manguito vaginal, do útero sacro e a pesquisa de linfonodo sentinela ou linfadenectomia, depende do protocolo de cada instituição, nesses tumores de histologias desfavoráveis, mas que fique claro que com indicação formal eles não teriam. Outra coisa que nós devemos pensar é, se o tumor for maior que 2 centímetros, até 4 centímetros, o ideal seria, os estudos mostram isso, que a paciente fosse submetida a uma quimioterapia neoadjuvante. Então, os tumores regrediriam a menor que 2 centímetros e daí sim a gente indicaria a cirurgia de traquelectomia radical. Então, basicamente são esses. O que me chama muita atenção nesse tipo de patologia é que muitas das vezes a gente indica esse procedimento, mas não é feita uma pesquisa de infertilidade na paciente, previamente à cirurgia. Então, se tiver a oportunidade, esta é uma boa hora de se fazer uma pesquisa de infertilidade, só que isso não pode atrasar muito o tratamento. Outra coisa seria o congelamento de óvulos. Caso a paciente tenha condição e tenha o desejo, ela pode fazer esse congelamento de óvulos, que eu não sou especialista na área, mas geralmente leva em torno de 2 a 3 semanas todo o processo. E ela faz esse congelamento de óvulos ou até mesmo o congelamento dos embriões, junto com o auxílio do parceiro, e quando ela termina, ou não termina o segmento, mas quando ela inicia o segmento, mas ela sai daquela zona de risco, que seria ali em torno de 4 a 6 meses depois da cirurgia, e que você vai liberar para ela gestar, ela pode tentar de forma espontânea e caso não consiga, ela pode fazer, então, a reprodução assistida. Então, esse aspecto, esse fato é o que tem maior chance de resultados sobre reprodução assistida. E a paciente tem os melhores resultados quanto à gestação. Então, quando nós conversarmos sobre traquelectomia, a gente sempre tem que pensar em cirurgia preservadora de fertilidade versus resultados oncológicos. E lembre, sempre que você estiver de frente a uma paciente menor que 45 anos, antes de você indicar um procedimento radical, pense sempre, será que eu posso fazer uma cirurgia preservadora de fertilidade para essa paciente? Caso a resposta seja sim, tenta incluí-la nesses critérios de indicação. Se os critérios foram preenchidos facilmente, então essa paciente é uma potencial paciente a fazer esse tipo de procedimento. E você não vai arrepender caso a paciente faça essa cirurgia e depois ela engravide. Você vai ver que para a paciente é a realização de um sonho e a manutenção de uma esperança, que é muito importante quando a gente fala de uma doença oncológica. Te espero nos nossos canais. Caso você tenha interesse, pode visitar o nosso canal no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. E agora a gente tem uma comunidade no Telegram também, que chama Comunidade Metodologia Cirúrgica. Se você tiver interesse, dá uma passadinha por lá.